Shalom, querido, shalom. Trazendo mais um vídeo para vocês. Tô devendo o vídeo do inverno, né? E não é esse. Em nome de Jesus, até sexta-feira eu faço. Esse vídeo, ele tem o propósito de estar ligado, conectado ao reset. Várias pessoas estão usando, né, a playlist, assistindo os vídeos da playlist Reset. E essa playlist, ela tá ligada à libertação. E tem surgido algumas dúvidas, né, algumas inquietações de espírito. E algumas pessoas me procuraram no decorrer desses dias. E o diagnóstico dessas pessoas, ou a fala dessas pessoas eram: profeta, eu vejo problemas, mas eu não tive práticas. Eu vejo que tem problemas em mim. Eu não consigo avançar, eu não consigo romper, eu não consigo prosperar. E quando eu estou falando de prosperar, eu não estou falando somente de finanças, eu estou falando no âmbito geral, né? Eu vejo que minha vida está travada, eu vejo sentimentos e tal, mas eu não tenho práticas do passado. E nesses dias eu tenho falado acerca disso com o Senhor, queridos, e o Senhor me trouxe um desenho acerca disso. E eu quero trazer esse vídeo justamente por isso. Por quê? E daí já deixando que esse vídeo é para quem crê em maldição hereditária, é para quem atua nessa área, amém? Se você não crê, se você não atua, amém, né? Cada um anda numa porção de fé, mas eu creio e atuo. E esse vídeo é para quem também crê e atua, seja ajudando outras pessoas, ou seja, atuando na sua própria vida, né? Fazendo suas renúncias, fazendo suas quebras de maldições e tudo mais. Bom, eu não tive, queridos, prática. Eu quero aproveitar isso aqui para testemunhar um pouco. Eu nasci em São Paulo e vim para Rondônia com 9 anos de idade, né? Vim criança para Rondônia. Meus pais me trouxeram para cá. Então, enquanto nesses 9 anos em São Paulo, de verdade, eu não me lembro de nenhum tipo de prática. Eu não tenho nenhum tipo de lembrança de falar assim, olha, eu fui na igreja, independente da igreja. Eu não tenho nenhum tipo de recordação. A única recordação que eu tenho é das minhas fotos de quando eu tinha 3 meses de idade, de batismo. Isso aponta que eu estava na igreja. Eu me lembro que eu fiz o jardim de infância numa escola de freiras. Eu não estava fazendo um internato juntamente com as freiras, eu estava fazendo jardim, escola normal. Mas na época, né, trocentos anos atrás aí, 42 anos atrás, mais 44 anos atrás aproximadamente, o jardim de infância não era como hoje, né, tão fácil, tão prático. Naquela época era pago, só tinha pago e tal. E no bairro onde nós morávamos, a escola que proporcionava o jardim de infância era uma escola de freiras. Mas essas são as recordações que eu tenho. Eu tenho algumas recordações de um tio, irmão da minha mãe, que tinha algumas possessões, mas eu não tinha entendimento nenhum acerca disso. E essas manifestações aconteceram assim que eu realmente me lembre. Eu me lembro de uma em casa, algumas outras coisas que hoje eu ligo à possessão, mas eram num ambiente onde ele estava alcoolizado. E daí eu lembro de ver feitiços dentro do cemitério, na minha primeira infância. De vários, né? Porque nós morávamos em frente a um cemitério. Então a gente ia muito nesse cemitério. Minha mãe e as vizinhas levavam a gente para andar de bicicleta, porque era um lugar seguro, né? Onde não tinha trânsito. Então é disso que eu lembro. Quando nós viemos para Rondônia, a gente foi morar no sítio. E no sítio, o meu contato foi com a Igreja Missionária Unida do Brasil, que foi aonde, de fato, eu aceitei Jesus. Não permaneci, né? Mas eu congreguei, eu fiquei por um tempo ali na minha infância. E depois as lembranças que eu tenho são coisas muito superficiais. No entanto, tudo isso ocasionou muitos problemas. Eu tive muito problema, queridos.
Quando eu me converti, eu fui muito para religiosidade, mas religiosa ao extremo, assim, daquela vida aparente, sabe? De não tirar a sobrancelha porque era pecado, de não deixar a unha crescer, não passava nem base porque era pecado. A saia tinha que ter um comprimento, porque se fosse acima do joelho era uma coisa, se fosse abaixo, se fosse saia longa era outra coisa. Eu fui religiosa ao extremo. Mesmo tendo uma vida verdadeira de leitura da palavra, sempre gostei muito de estudar, eu fui muito, muito, muito voltada à religião. Muito mais à religião do que a Cristo. Os meus primeiros 6 anos de convertido foi bem, apesar de ter uma busca verdadeira, apesar de ler Bíblia, apesar de ser de escola dominical, eu era muito voltada para a religião. Né? Então, teve N coisas aí que aconteceram na minha vida. Mas se você me perguntar assim, se eu tive prática relacionada, prática mesmo, né? A igreja romana ou as religiões afro, qualquer outra coisa eu não tive. Mas então por que eu tive tantos problemas? Eu tive muito problema de cauterização da mente, endurecimento da cerviz, de escassez financeira, muitos problemas, queridos. Muitos problemas. Muitos problemas. E é isso que eu tenho visto na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que olham e falam assim, eu não tive prática. Então, se eu não tive uma prática tão profunda, eu não preciso entrar num nível de renúncia, de quebra, de medidas de santidade tão elevado, porque a minha prática foi muito pequena. Eu estava até tentando fazer essa ministração pelo Zoom, porque eu queria fazer uns desenhos com vocês. Mas não deu certo, porque minha internet está oscilando muito, daí o Zoom não tá segurando. Então eu vou tentar explicar aqui e talvez, se necessário for, a gente faz alguns desenhos pelo caderno mesmo. E eu quero trazer isso para vocês porque é necessário nós entendermos que, independente do que nós fizemos antes de Cristo, isso abriu portas que trouxeram maldições sobre nós. E, queridos, eu não sei quem está ouvindo esse vídeo, né? Os vídeos têm dado uma média de 800 a 1000 visualizações. Eu não sei quem está assistindo, mas eu quero cravar isso no seu coração, se necessário for, né? Se o Senhor me permitir isso, de que não importa o que você fez. Eu nasci numa família evangélica. Eu sou filho de crente. Eu não tive contato com o mundo. Você precisa se converter. Porque a conversão dos seus pais não te dá direito à salvação. Te dá direito a bênçãos. Mas não à salvação. A salvação é pessoal, ela é íntima. Ela é uma experiência entre eu e Jesus. Ela eu me apropriar para a minha vida pessoal da obra da cruz e me arrepender dos meus pecados. Ainda que eu não tenha prática dos pecados da carne. E isso aqui, queridos, nós muitas vezes não entendemos. Nós achamos que se eu não pratiquei os pecados da carne, então eu tenho uma vida de santidade. Não, queridos. A vida de santidade é quando eu começo a buscar a me assemelhar com o meu Salvador. Então eu começo a me apartar da obra da carne, mas eu também começo a me apartar dos sentimentos de alma, das vontades da alma, da ira, da revolta, da rebeldia. Eu começo a me desligar dessas coisas. Daí sim eu estou entrando dentro de uma obra de santidade, de santificação. Caso contrário, eu tenho uma vida aparente. Eu sou um fariseu, um saduceu, que eu tenho uma bela estrutura externa, mas podridão por dentro. Eu preciso estar dentro desse processo. Jesus não pode ser o salvador da minha casa. A gente vê aí, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, nós serviremos ao Senhor. Mas será que eu e a minha casa somos salvos pelo Senhor? Nós precisamos entrar nisso, numa vida com Cristo no pessoal e não no abrangente. Tem que ter o macro, mas também tem que ter o micro. Eu vim de uma família judaica. Ok, glória a Deus.
você vai ter um monte de hábitos e costumes que esses dias eu até falei, Deus, eu gostaria de ter sido criado assim, não ia dar tanto trabalho, né? Para mudar a alimentação, para mentalidade e tal. Porém, você precisa se arrepender de uma vida sem Cristo. Não é somente acrescentar Cristo dentro de uma religião. É colocar Cristo como fundamento, o único fundamento. Como a pedra angular, como aquilo que todo o edifício vai ser construído. Porque houve uma construção legal? Houve. Houve uma construção em nome de Deus? Legal, houve. Porém, Cristo não era o fundamento. Então, eu não posso transicionar de religião, queridos. Eu tenho que me converter. E dentro do processo de conversão, todos nós temos motivos para nos arrepender e pecados para renunciar. Todos nós. Olha só, Provérbios 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A maldição aqui é Kalal. Kalal são palavras liberadas. E vamos lá. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que o filho da luz. Por quê? Porque eles buscam mais entendimento e eles têm uma intensidade de prática muitas vezes maior do que as nossas. Por exemplo, falar para um cristão, para ele trazer algumas ofertas relacionadas à quebra de maldição, é um absurdo. Mas o ímpio sabe que ele tem que ofertar. Ele é mais prudente. Falar para o cristão que ele precisa conhecer o mundo espiritual, não no roda-roda, chora-chora, cai-cai, não. Que ele precisa entender de táticas, de estratégias, que ele precisa entender acerca dos tempos, é uma guerra. Mas o ímpio anda nisso. Até as lojas andam nos tempos. Nas estações, tudo muda. Falar para um cristão sobre as festas do Senhor é uma guerra, em uma boa parte. Mas falar para o ímpio acerca de portais, sejam dos portais bíblicos ou dos portais pagãos, eles sabem e ofertam. Ofertam roupa, ofertam vestes, ofertam presentes, ofertam comida, ofertam dinheiro, ofertam decoração, investe. E nós fazíamos isso no passado. E hoje para o Senhor não precisa de nada, né? Então nós precisamos entender que existe uma prudência. E daí, queridos, vamos lá. Se nós consagramos, oramos pela nossa geração, por exemplo, eu já orava pelo marido das minhas filhas quando elas eram crianças. Eu já orava pelos meus netos, que não existiam. Se nós temos essa prudência, você acha que as trevas não têm? Você acha que as trevas não lançaram palavras, ofertas, levantaram altares para consagrar você e eu? Porém, esse texto de Provérbios está dizendo assim, olha, se essa maldição não tiver uma causa, ela não vai encontrar pouso. Eu quero que você pense aí num avião. E esse avião como uma maldição. Ele precisa de uma pista para pousar. Ele precisa de uma causa. Ele precisa de algo... Vai ficar uma edição aí no vídeo, porque chegou gente bem na hora. Eu tava falando do avião, né? Vocês escutaram minha cachorra latindo aí, né? Anunciando que chegou gente. Bom, então, o avião ele precisa de algo físico, palpável, para ele poder pousar. Assim é a maldição. Vamos lá. Um avião de grande porte, ele vai pousar mais confortavelmente sobre uma pista projetada e preparada para ele. Mas se não houver essa pista, ele consegue pousar em outras circunstâncias. Num pasto, na água, numa estrada, né? Ele consegue fazer pouso. Isso que nós precisamos entender, queridos. E agora, eu quero que você pense aí, porque existem formas de maldição. Existe a maldição involuntária. O que é a maldição involuntária? É aquilo que eu não estava pensando que era uma maldição, mas eu fiz. Eu cometi uma prática que não teve o propósito do pecado, do erro, da iniquidade, mas eu pratiquei.
entenda, o mundo espiritual, ele não tem nenhum tipo de misericórdia. Então, às vezes a gente pensa assim, mas isso aqui eu fiz sem querer. As trevas não estão nem aí, queridos. As trevas querem uma causa. É só isso. Quem tem misericórdia é o Senhor. As trevas não. Então, eu posso praticar algo. Vamos lá. Várias vezes eu li coisas acerca de signo. Até hoje não entendo muito, mas eu lia. Não tinha um hábito constante, achava aquilo ridículo. Muitas vezes eu ria, eu falava assim, gente, será que a pessoa acredita que todo mundo que nasceu hoje vai viver a mesma história? Quantas vezes eu falei isso? Antes, né, da minha conversão. O diabo não tá nem aí se eu não entendi o que era, se eu não acreditava totalmente naquilo. O diabo não tá nem aí. Ele quer uma causa. Isso é a maldição involuntária. Eu não tive o propósito de abrir uma brecha, né? Mas eu abri. Pode também ser algo, essa maldição involuntária, de que fizeram comigo. Como assim? Eu fui levado à prática do benzimento, eu fui levado à prática, sei lá, para alguém pagar uma oferta, né, uma promessa, não uma oferta. Eu fui levado. Eu era conduzido na minha infância a me ajoelhar, a fazer, a acender. Não foi algo voluntário, eu não tinha entendimento. O diabo não tá nem aí. Daí tem a maldição voluntária, que é aquela que eu desejo praticar, né? Eu desejo, aqui eu tô colocando as questões religiosas, mas tipo assim, eu desejo beber, eu desejo ser um glutão, eu desejo, são práticas minhas, mesmo sabendo que aquilo vai me destruir, mesmo sabendo que aquilo é errado, eu decido ir pro vício, mesmo as pessoas me alertando, eu decido. Eu vou lá e pratico, essa é a maldição voluntária. E dentro disso, queridos, as trevas estabelecem aquilo que tem que ser estabelecido. Então eu quero... Por que eu estou falando tudo isso? Porque, vamos lá, olha o histórico da sua família, da sua linhagem paterna, da sua linhagem materna. Olha o histórico. Então, lá no histórico tem derramamento de sangue, né? Nesse histórico tem assassinato, sei lá, pensa aí no que tem. Mas naquilo que está ligado diretamente a você, não tem, você não praticou. Porém, você sofre perseguição espiritual, uma caça espiritual. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada. Mas daí eu preciso saber como que eu abri essa brecha. Eu abri. Maldição sem causa não encontra pouso. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que ir para a Bíblia e ver o que é semelhante no mundo espiritual que está ligado ao assassinato. A ira, por exemplo. Eu posso agir com ira, liberando palavras de morte num nível de ira e estar matando pessoas. Eu matei? Não. Eu derramei sangue? Não. Mas eu tive uma prática que serviu de pista para esse voo da maldição se estabelecer sobre a minha vida. Para que eu viva dentro dessa perseguição, dentro desse ataque. Vamos lá, eu não pratiquei nenhum tipo de feitiçaria. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a rebeldia é como? Então, se eu pratiquei a rebeldia, a maldição da feitiçaria vai se estabelecer. E daí a maldição da feitiçaria, ela vem acompanhada pelos seus deuses, queridos. Entenda isso em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você veja a profundidade disso e se posicione na guerra contra isso. Em nome de Jesus.
Então, eu não pratiquei. Ou a minha prática foi como eu falei. Eu era criança e fui lá, acendi a vela, me ajoelhei diante da imagem. Eu não sabia. Mas eu criei uma estrutura para que essa maldição viesse sobre mim. Na minha família tinha prostituição, tinha, sei lá, pecados na área sexual. Eu não entrei nisso. Eu não entrei na pornografia. Eu tive só um parceiro sexual e casei com ele, mas eu tive sexo antes do casamento. Eu cometi o pecado. E se eu cometi o pecado, automaticamente eu vou viver a maldição desse pecado. Gente, eu tô achando que chegou gente em casa de novo. Se chegou esse vídeo, vai ter vários cortes. Vou parar aqui de novo, já eu volto. Realmente tinha chegado. É hoje, queridos. O AP fala assim, né? A gente começa a falar algumas coisas, eles ficam chateados. E tá difícil hoje, mas bora, né? Bora. Um vídeo com vários cortes, mas o importante é que você entenda e entenda a profundidade disso tudo. Então, eu casei fora da aliança. Ou eu tive relação sexual fora da aliança. Então, aquela maldição vai se estabelecer sobre a minha vida. Vocês estão conseguindo entender? Agora eu quero trazer uma outra... um outro conceito para vocês dentro disso. Imagine aí a sua família como uma casa. Então tem vários cômodos, vários âmbitos, vários ambientes que estão ali. E daí eu quero que você imagine o quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça, ele tá lá, atolado. Sabe quando a gente assistia desenho, o filme, que tem aquela imagem de que abre uma porta e cai tudo? Então, eu quero que você imagine essa imagem aí, que você cria essa imagem na sua cabeça. Aquele quartinho da bagunça é as maldições geracionais. Elas estão ali. É como se elas estivessem inativas, mas elas estão ali. E só uma maçaneta tão pequenininha está segurando aquilo ali tudo. Mas quando eu mexo naquela maçaneta, aquilo cai como uma avalanche sobre mim. Então, queridos, uma prática pequena pode trazer uma avalanche enorme sobre a minha vida. Daí eu volto a dizer, por que eu decidi fazer esse vídeo? Para que você entenda que não importa. Não é que não importa. É que não se apegue àquilo que você praticou somente. Isso eu estou dizendo para quem, como eu, não teve muitas práticas. Mas olhe para a sua família. E daí você tem que olhar para a sua vida olhando o fruto. O fruto determina a árvore. Então tá, eu vivo uma vida de miséria. Mas eu sou fiel ao Senhor, então tem alguma coisa errada. Eu não tô falando aqui que todo mundo vai ser rico. Mas todo mundo vai viver bem. Todo mundo vai ter o pão nosso de cada dia. Todo mundo vai ter a abundância, a bênção do Senhor. A gente vai ter momentos difíceis, mas serão momentos. O deserto pra gente é passagem, não é moradia. Mas se eu vivo dentro desse ciclo de pobreza e miséria, tem uma coisa errada. Eu não consigo fluir ministerialmente. É porque eu não tenho ministério, queridos. Ninguém está solto. Nós fazemos parte de um corpo. E dentro de um corpo, dentro de uma estrutura corpo, a menor célula, o menor componente tem importância. Tem valor, tem serviço para ele. Não tem ninguém solto. Eu não tenho nada, eu não fui chamado para nada. Não existe isso. Eu não consigo fluir. Existe alguma coisa errada. Ou você está tentando fluir da forma errada, ou existe alguma coisa te prendendo. Eu vivo ciclos de repetição. Tem problema aí, tem maldição ativa aí. Entende? Eu não posso olhar e falar assim, eu não pratiquei muita coisa. Tá, queridos, eu não pratiquei. Eu sou cristão, eu sou fiel. O que é eu ser um cristão fiel? Eu leio Bíblia. Primeiro, né? Eu creio no Cristo verdadeiro, naquele que nasceu em carne, morreu, ressuscitou. Ele é o meu Senhor, ele me comprou, ele me resgatou, ele é meu dono. Eu creio.
Eu sou batizado, eu leio Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu sou fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas. Eu congrego. Ah, eu não estou congregando, eu não estou indo aí na igreja, mas você não pode estar solto. Você tem que estar ligado a alguém. Você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém que te cobre, que te oriente, que te ajude, que seja liga com você dentro desse corpo. Alguém que está desligado do corpo é um monstro, não é o corpo, queridos. A gente precisa entender isso. Olha o corpo aí. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra 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 coisa, mas tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Eu tenho dois olhos e se você olhar, os dois não são iguais. Um é menor, outro maior. Porque o lado direito e o lado esquerdo são diferentes. Diferenças mínimas, mas tem diferença. Mas tá tudo ligado. E o corpo, os detalhes formam o corpo. Então você tem que estar ligado. Então, se você é fiel e a sua vida não prospera, daí eu volto a dizer, não é somente prosperidade financeira. Nada dá certo na sua vida. Tudo que você começa não flui, não vai. É só confusão, é só briga, é só problema. É só escassez. Em alguma área, às vezes algumas áreas fluem, as outras não. Você precisa analisar o que está de errado. Sim, o Senhor nos trata. Sim, nós viveremos, teremos aflição. Sim, nós viveremos o dia mal. O mundo cristão não é um mundo de flores permanentes. Nós temos problemas. Mas os problemas não determinam a minha paz, o meu crescimento, o meu rompimento, a minha prosperidade, a minha abundância, o meu ministério, o meu chamado, eles não determinam. Mesmo no dia mal, eu continuo caminhando. Então você tem que analisar os indícios que estão ligados na sua vida e ver, e ser, queridos, a Bíblia fala sobre o culto racional. Nós precisamos, né? Eu falo muito isso no Reset, usar o cérebro. Opa, calma lá, o Senhor não me fez para isso e eu vivo nisso aqui, tá errado. Queridos, eu vivi anos de uma escassez financeira terrível. Mas eu falava isso, o problema não tá no Senhor, o problema tá em mim, mas eu não sei onde tá o problema. Mas tá errado. Isso aqui não condiz com a palavra, tá errado. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava errado. E eu não desisti. E eu continuei orando, chorando, lutando, guerreando. Continuei. Ah, você estava fazendo alguma coisa errada? Com certeza, mas não estava. Eu praticava. Era fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas. Eu era fiel. No serviço ao Senhor. Entende? Então, assim, se aquilo que tinha que ser feito eu fazia e continua com problema, calma lá, tem um negócio ruim aí no mundo espiritual. Eu abri essa porta. Esse lixo geracional veio sobre mim. Eu criei um pouso, esse avião de maldição pousou sobre mim. E agora? Agora eu tenho que destruir as bases. Agora que eu abri essa porta e o lixo veio, eu não tenho que empurrar tudo e fechar a porta de novo. Eu tenho que limpar isso aqui. Agora eu vou organizar, porque eu não vou deixar esse quartinho da bagunça para minha geração. Eu vou limpar. Opa, calma lá. Então, dentro desse... Imagine aí, né? Isso aqui é um quartinho. Então, dentro desse quartinho tá aqui escrito prostituição. Eu vou limpar essa prostituição. Tá escrito vícios. Eu vou limpar isso aqui. Tá escrito feitiçaria. Tá escrito, tá ali, todas as maldições. Eu vou limpar isso aqui. Tá na minha geração? Eu vou limpar. Como é que eu limpo? Confessando, me arrependendo, orando, confessando para alguém, ofertando. Ah, irmã, mas essas coisas são coisas da lei. Não, são coisas da Bíblia, queridos. A Bíblia não foi anulada, não foi cancelada. Timóteo, que é Novo Testamento, diz que toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito. E deixa eu falar, quando ele estava falando toda a escritura é divinamente inspirada, ele não estava falando do Novo Testamento, ele estava falando do Antigo, porque o Novo Testamento ainda não existia.
É tudo inspirado pelo Senhor. É tudo o Senhor mostrando o caminho, direcionando, orientando. Mas acontece que às vezes nós queremos supervalorizar a nossa vida, a nossa espiritualidade, e a gente quer pegar o sofrimento e falar assim, isso aqui é porque eu busco muito. Isso aqui é o preço que eu pago. Queridos, para. Todas as vezes que Israel se levantava e ia para uma guerra, ele vinha com despojo. Ele só perdia, ele só não tinha direito a tocar os despojos se os despojos fossem extremamente malignos. E ele só perdia se ele fosse em desobediência. Daí sim ele era retalhado, daí sim ele era levado preso, aí sim ele era escravo. Caso contrário, queridos, ele vencia as batalhas, alcançava novos territórios e trazia os despojos. Essa é a verdade bíblica. Fora disso é engano. Volto a dizer, a gente vai ter sofrimento, mas vão ser dias. A gente vai adoecer. Todo mundo, queridos. Porque a gente fala dessa limpeza da genética, mas a gente está falando de uma genética espiritual. A nossa genética natural, ela é em corrupção. E se Jesus não voltar e a gente não for arrebatado, a gente vai morrer e vai apodrecer como todo mundo. A carne. Mas eu estou travando guerras espirituais para abrir caminho para a próxima geração. Então, seja sábio, seja prudente. A minha família era muito devota de tatatá, de feiticeira e barará, e fazia trabalho, e fazia não sei o quê. Eu nunca fiz. Porém, eu sou caçado. Porém, eu sou perseguido em sonhos. Porém, eu vivo debaixo de lutas, de contenda. Opa, então essa maldição se estabeleceu. Ainda que você não foi para a prática, mas o fruto que está saindo disso é o fruto da maldição. Então eu tenho que quebrar essa maldição. Eu tenho que tomar esse território, esse quartinho, esse território que as trevas se apropriou, eu tenho que tomar de volta. E é guerra. Então, em nome de Jesus, queridos, que haja um posicionamento. Talvez a gente vai guerrear, dependendo do nível que pessoas entraram, ou que famílias entraram. Talvez a gente vai guerrear, talvez os nossos filhos já são adultos, né? Por que eu falo os filhos já são adultos? No meu caso, minhas filhas, quando eu passei, mesmo trabalhando com libertação há muitos anos, mas quando eu passei a ter alguns tipos de entendimento, elas já eram adultas. Isso quer dizer o quê? Elas já tinham tomado o seu caminho. Elas já tinham entrado num poder de decisão. Então não vale a pena guerrear. Vale, queridos. Vale a pena guerrear. Porque eu estou abrindo caminho para as próximas gerações. Sabe, talvez eu estava conversando essa semana, eu acho, com alguém. Não lembro agora. Eu lembro que a conversa era sobre alguém que havia falecido. E essa pessoa falou assim, ela não viu o resultado. Talvez a gente não vá ver o resultado, queridos. Mas eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Por isso eu faço. Por isso eu caminho. Por isso eu tenho uma fé viva, uma fé prática, uma fé que executa. Não uma fé de falácia. Porque eu creio na restauração da próxima geração. É por isso que eu guerreio agora. Eu não preciso ver. Eu preciso crer e fazer. E isso vai gerar frutos de eternidade. E a minha geração vai se deliciar desses frutos. Mas Jesus está voltando. Queridos, eu não sei quantos anos. E daí eu vou dizer, já disse isso em vários vídeos. Jesus não vem buscar uma noiva cansada, oprimida, depressiva. Não, ele vem buscar uma noiva viva, atuante, que continua fluindo. Uma noiva posicionada, que o ama ao ponto de continuar nas suas guerras. Então, se você é dessa pessoa que, como eu, teve poucas práticas, não tenha pouca renúncia. Não tenha pouca entrega. Não tenha. Olha a geração. Olha os frutos na sua vida e parte para cima no Senhor. Na força do Senhor, parte para cima.
porque o Senhor vai te dar vitória, amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. A gente volta ainda essa semana que fala do inverno, mas que o Senhor te abençoe poderosamente e que o Senhor encontre em você disposição para guerrear as guerras dele, para ganhar territórios, para retomar, reconquistar aquilo que foi perdido e que o inimigo se apossou. Que você seja um valente do Senhor nessa geração. Eu te abençoo para isso, em nome de Jesus. A gente se vê essa semana ainda, amém? Shalom, shalom, queridos.